nação tricolor, como é que vocês estão? Eu pergunto assim, cheio de alegria, porque eu tenho alegria dentro de mim, não pelo São Paulo, né, cara? Nem um pouco, porque eu não tô com essa alegria que você tá. Não tá com essa alegria? Essa alegria não vem de dentro do seu coração. Não vem dentro do meu coração. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo animador. O que você achou do jogo? Jogo péssimo e desanimador pro futuro do São Paulo. É, preocupante mesmo. E eu vou unir tudo numa coisa só. A gente vai unir um pouco do Corneta Tricolor, inclusive o Corneta está aqui, né? Tô aqui. Tá aqui pra representar o Corneta Tricolor. E o Laila responde também, porque eu uni as últimas perguntas de vocês nos últimos vídeos. Então a gente vai fazer um pouquinho de tudo. Comentar, cornetar e responder. Vamos começar por São Paulo e Ceará. Ceará, na minha opinião, entrou em campo procurando um empate, já sabia que não ia vencer e conseguiu o empate. São Paulo também deixou. O Ceará, recém-promovido, é um dos candidatíssimos a ser rebaixado, assim como o Paraná, que o São Paulo pegou na primeira rodada. E o São Paulo fez um jogo muito ruim. Nos dois esquemas que o Aguirre tentou, tanto com 3 zagueiros, tanto sem os 3 zagueiros, o São Paulo continua aquela mesma dificuldade de armar as jogadas. Tinha Nenê, tinha Valdívia, tinha Cueva, tinha todo mundo em campo e ninguém conseguiu uma tabela, uma triangulação, um chute perigoso no gol. O Everton chegou, estreou, mas pareceu que não estreou, tá desentrosado, né? Acabou de chegar. E mesmo assim, ele deu um chute muito perigoso, que fez uma bela defesa o goleiro Everson do Ceará, que é bom goleiro por sinal. E no segundo tempo ele deu um cruzamento perigoso, que se alguém chega pra completar ali poderia sair o gol, mas São Paulo preocupa para esse campeonato brasileiro, porque na altura do campeonato, tudo bem que o Aguirre ainda não completou tanto tempo de trabalho, mas a gente tirou bons resultados, não, mas boas coisas das 2 eliminações contra o Corinthians e contra o Atlético, e parece que já jogou tudo fora. Bom, tem que pensar no seguinte, vamos lá. Eu acho que o São Paulo tem uma boa zaga. Hoje me preocupa quando o Rodrigo Caio entra, ele, apesar de ele ser titular absoluto, hoje eu penso que ele deveria ser mais banco. E mesmo os que a gente tem no banco, ou voltando de lesão, tipo o Anderson Martins, a gente tem uma boa zaga. O que preocupa é do meio pra frente. A gente não cria a jogada e não finaliza, isso já tem uns 10 anos. E que no papel não é o que mais preocupava, né? Porque a gente tem bons jogadores no elenco, Nenê, Valdívia, Cueva, mais ou menos. Everton chegando agora. Cueva joga só quando ele tá afim e recentemente ele não tá afim. E agora eu acho que o cara, ele já deixou de jogar tanto que nem quando ele tá afim ele consegue mais. Ele já tem que ir pra outro time mesmo que ele já não Ele já sabe que vai mais. embora, ele deve saber. Deve saber que ele vai embora. Todo mundo sabe que ele vai embora. Então, assim, o mais preocupante que dá pra tirar desse jogo é exatamente isso que você falou. E também subiu lá no SPFC.net uma enquete que a gente vai deixar pra vocês responderem nos comentários. Qual a melhor formação para o São Paulo? Porque quando ele tentou voltar e colocar 3 zagueiros, não deu certo também. Não deu certo contra o Ceará. E esse é o estilo do Aguirre. É o estilo que ele está tentando implantar no São Paulo, né? E também não deu certo nada contra o Ceará. Foi um jogo bem fraco. Porque assim, o Diego Souza, eu quero falar com vocês que é o seguinte, eu vi vocês cornetando que eu chamei o Diego Souza de centroavante e depois eu chamei de meia, aí vocês vêm falar, não, o Diego Souza é centroavante, aí outro fala, mas cara, o cara tá velho, tá pesado, tinha que jogar como meia, não consegue, não tinha que jogar como centroavante, não consegue, então ele não é nada hoje, desculpa, pagou 10 milhões e hoje ele não é nada. Então é difícil montar um time quando você tem um cara pesado igual o centroavante. Errou. Quando você tem um cara pesado igual o Diego Souza, quando você tem um Trellis que, a gente pagou quanto sobre o Trellis? Uns 6 milhões por aí, 6, 7 milhões no Trellis, por um bom campeonato brasileiro que ele tinha feito no Vitória, mas só. Jogador de quase 30 anos tem 30 gols na carreira. Isso aí eu faço brincando com os meus amigos, eu faço mais gol que ele, mas o cara é grosso, ele é ruim tecnicamente. Você sabe que teve um cara, como é que é o nome dele? Adriano Teles, não é Trellis, é Teles. Adriano Teles. Ele fez um comentário que eu resolvi até ressalvar. Que ele falou assim, a gente pagou 10 milhões no Diego Souza, 6 milhões no Trellis. Se pegar os últimos anos, as contratações erradas que a gente fez, quanto de dinheiro a gente deixou? Não dava pra comprar um Hernanes da vida? E eu coloco nessa soma aí o Jean, goleiro do Bahia, que então, eu gosto dele, mas aqui é uma promessa. São Paulo contratou uma promessa de outro time. Tem base pra quê? Investe tanto dinheiro em Cotia pra quê? Aí volta mais uma dos comentários aqui, que foi do Rodrigo Madeira, que perguntou pra gente sobre o goleiro, que é o Lucas Perry, que o São Paulo, inclusive, tá tentando renovar com ele. Perguntou a nossa opinião, então
tá aí já a opinião. Já se é for corneta. Pra investir 6 milhões num cara do Bahia... Por que não no Lucas Perry, que é o terceiro goleiro do São Paulo? E fazia a integração aos poucos, dava uma chance no Paulista, no final de jogo que já jogo contra o Paraná no Morumbi, por exemplo. Então, em casa, só que assim, não, vamos investir 6 milhões lá e dar mais um jogador pro Bahia pelo Jeanzinho. Agora já tá aqui, vamos abraçar o cara. Abraçar. Eu gosto dele, eu gostei do Campeonato Brasileiro dele, mas quando foi titular com a camisa do São Paulo, ele mostrou que sentiu o peso da camisa. E aí a questão grande, Caio, é que assim, o Sidão ele é razoável. Razoável. E aí a gente tinha um dinheiro pra trazer um goleiro que não fosse razoável, fosse certeza, fosse titular absoluto. E não é uma certeza, né? Ele não é nem razoável, porque ele tá pegando experiência. Exatamente. Ele é novo. O Sidão tem experiência pra passar pra ele. Então tinha que ser alguém maior que o Sidão, melhor que o Sidão. Como que pode o Sidão ensinar o cara que veio substituir ele? Eu não entendo o planejamento. O São Paulo fez um mau negócio pelo lado financeiro, né? Porque quando eu vi o nome do jogador sendo anunciado, eu gostei, mas agora a gente tá vendo que ele precisa ainda mais de uma dureza pra ser titular do São Paulo, que ainda tá meio eu gostei, verde, né? Mas eu gostei assim, gostaria se viesse nas condições de um empréstimo, se ele viesse de por graça, menos dinheiro, uma troca de jogadores. Você manda o Lucão e traz o Jean, beleza. Negócio fechado. Negócio... Inclusive, Bahia, se algum torcedor do Bahia estiver assistindo, se quiser fazer essa troca, devolver a grana que a gente deu pra vocês, a gente mandar o Lucão. Mas qualquer time aí do brasileiro da Série A que quiser o Lucão e quiser mandar um jogador, a gente dá uma olhada. Eu levo até no aeroporto ele. Não precisa pagar o Uber que eu levo ele. Pode deixar, a gente paga a passagem, o pessoal faz uma vaquinha aqui. Deixa eu pegar algumas perguntas e a gente debate, beleza? Fechou, pega aí. Você quer primeiro responder ou você quer falar primeiro sobre o Marcos Guilherme? Acho que eu prefiro responder e a gente deixa o Marcos Guilherme pro final. Demorou, beleza? Então. Deixa eu pegar aqui umas perguntas. Fechou. Primeiro eu vou já negar algumas pessoas que saem perguntando. Love Kids é o nome de um canal que perguntou do Pato. Pato, não tem nada do Pato, beleza, gente? Brian Avelino perguntou do Ganso. Toda vez também voltam nesses nomes. Pra que vocês querem o Ganso? Gente, ele não foi tão bem no São Paulo assim. E também não tá bem no Sevilha. Não tem por que trazer o Ganso. E aí pra quê? E aí vem como nome Ganso. Imagina um time com Ganso, Nenê, Cueva, Diego Souza e pra completar na zaga, Lucão. Não, e a lentidão desse time aí. Esse time aí vai tomar vareio de bola de qualquer time que vier jogar contra a gente. Você pode jogar a base de qualquer time contra esse time que não roda, não dá. Os caras não correm em campo. Então, boa pergunta. Por que vocês querem o Ganso? Tem por que querer o Ganso. Me perguntaram também de um cara do Kardec, também não tem nada também do não. Kardec. Tá bem lá na China, deixa ele lá. Agora, teve um cara, tem um perguntando, Renato Oliveira tá perguntando da renovação do Militão. E ainda falando do Militão, o Carlos Gasparotto tá falando assim: eu mandaria uma proposta pro Militão de 400 mil por mês, salário, e uma luva de 5 milhões. E aí agora eu vou perguntar, você acha que vale a pena jogar lá no alto pro Militão ficar? Eu gosto do Militão, acho que ele tem que ser valorizado mesmo, mas a gente que já viu quantas notícias que o Militão não aceitou a proposta, que o Raí tentou uma reunião e o agente dele endureceu a negociação. Então, se o cara não quer ficar, manda ele embora. Não tem que pagar nenhum centavo a mais do que ele ganha. Agora, analisando apenas o que ele desempenha em campo, é um jogador bom, é titular desse time de São Paulo, então merece ser valorizado, assim como o Lisieiro, assim como outros jogadores, Arboleda, que renovou o contrato agora. Mas aumentar a bola do cara pra um cara que não quer ficar, aí não adianta, né? Aí é que tá, Caio, você pegou o ponto e eu vou te dar uma exclusiva aqui pra todo mundo que eu ainda nem escrevi essa. O Caio sabe que eu tive recentemente com uma fonte muito forte aqui do SPFC.net. O São Paulo chegou a oferecer 200 mil de salário pro Militão. E o Militão disse não. Atualmente, o Militão ganha 12 mil de salário. Beleza? Acontece que o jogador, o cara veio da base. Ganha 12 mil, deve fazer um ano mais de 100% de aumento no salário. É muito mais, vamos combinar, não consigo nem fazer essa conta. Exatamente. E o São Paulo chegou junto financeiramente, até porque existe aí um erro jurídico e o São Paulo entende isso. Só que o Militão já tá com a cabeça fora. Já quer sair, já proposta do Manchester City. Imagina, num dia, eu não sei onde mora o Militão, tá, gente? Mas um dia você mora na favela com seus pais, você mora num bairro que não é tão nobre, classe média baixa, enfim. E de repente você tem aí uma proposta de pegar 1 milhão no bolso e morar na Europa e garantir 4 anos ganhando euro muito bem. Então assim, não dá nem pra ficar contra o Militão. Exatamente. Aí a minha conversa eu vou passar pra vocês de novo, isso daí nos comentários vocês respondem, você pode responder também. A minha conversa com essa fonte do São Paulo é:
vale o apelo emocional para falar pro Militão ficar? Porque aí a gente já pensa, o Militão estourou, é peça-chave, eu acho, mas é tudo isso? Não sei se é tudo isso, por enquanto ele é. Por enquanto ele é titular do São Paulo, então ele é tudo isso. Um time que tem um monte de carência, tem uma posição certa, que é ou ele na direita, ou ele, de repente, testar como titular na defesa junto com o Arboleda. Mas apelar pro emocional também acho que já é o São Paulo implorar pro jogador ficar. Seria a torcida pedir pra ficar. A torcida pedir é uma coisa, agora o Raí lá, ficar de joelho, por favor, Militão, fica aí não. Quer ir embora, vai embora, tem que ficar quem quer ficar no São Paulo. Quanta molecada, eu mesmo, se quiser me dar uma oportunidade, vou lá, entro em campo e jogo de graça pelo São Paulo. Quantas pessoas não querem jogar? Tem que dar oportunidade pra quem quer entrar em campo, vestir as camisas do São Paulo. E isso, quem não quer que vai embora. E você sabe que um pensamento meu, às vezes o cara tá nesse bom momento aqui no São Paulo, ele vai pra Europa. E aí ele some. O que aconteceu com o Gabigol? Quem é Militão? Um exemplo recente, o Gabigol que tem muito mais talento que o Militão. Agora não, o cara fica aqui, mais um aninho de paciência, ele ganha um campeonatinho brasileiro, ele ganha uma Sul-Americana, ele vai indo, aí ele fica aqui mais uns 2, 3 anos, é vendido como um Lucas Moura por 100 milhões e vai no ápice, porque agora ele tá começando, é muito recente. E foi bom esse exemplo que você citou do Lucas, que apesar dele ter saído no ápice, ganhando a Sul-Americana, foi um erro a saída dele, tanto que ele foi banco no Paris Saint-Germain e mudou de clube agora. Exatamente. Pra respirar novos ares, que não tava dando mais no Paris Saint-Germain. Então por que não ficou no São Paulo aqui mais uns 2 aninhos? Ele tava no ápice, mas mesmo assim poderia ter ficado no tava verde ainda, né? A Europa não é brincadeira. Aqui no Brasil os caras deitam, não é lá que o cara vai chegar e desfilar em campo. Lá tem gente que marca em cima, uma filosofia de jogo diferente, muito mais intensidade no jogo, então não é assim, vou pra Europa e pronto. O Militão não tá nem um pouco pronto pra Europa, nem um pouco. Então é outra nem pra coisa City, nem pra Porto. Pensar, é uma coisa que deve ser dita ao jogador e a torcida deve pensar porque eu acho que hoje em dia só a torcida seria capaz de fazer o Militão ficar, Concordo. porque já sabemos que o dinheiro Fala não vai mais fazer alto. o menino ficar exato. Vem uma proposta muito mais alta de fora. Vamos ver o próximo assunto. Pessoal, Moisés Cadista perguntou quando que o Carneiro volta. Pessoal, o Carneiro tem um longo processo, um longo tratamento. Vem aí pra ele pelo menos uns 6 meses. Você pode contar com ele lá pro segundo semestre, de eu dizer assim, ele em campo, né? Porque aí depois ele vai voltando, aí você vai reestruturando os músculos, vai voltando à forma física, voltando a correr. Então pro segundo semestre você pode pensar em Carneiro. Se tudo der certo, você pode ver esse cara mostrando o futebol dele como realmente é no ano que vem. O segundo semestre ele ainda vai estar voltando a ritmo de jogo. Exatamente. Que é pegado, não é igual, não vai voltar a ser o que era logo de cara não. Pode pensar nele pro ano que vem. E aí eu já vou aproveitar que aquele Carlos Gasparotto, eu tinha comentado lá sobre o Militão, ele já falou um pouquinho sobre o Raí e o Ricardo Rocha. Aí eu queria colocar esse assunto em pauta com você, Caio. O que você tem achado? Porque assim, o Raí e o Ricardo Rocha são ídolos. Ainda trouxeram o Lugano. Iam trazer o Zete, acabou não dando certo, mas aí a gente tem 3 ídolos no meio de uma política infernal que é o São Paulo e na frente da diretoria de futebol com vários erros de contratações e infelizmente com as coisas não dando certo. O que você tem achado deles? Então, no vídeo que a gente gravou, o Corneta, da vinda do Aguirre, eu tinha dito que eu queria ver os 3 nomes da diretoria trabalhando porque eu apostava nesses caras. Eu queria sempre ir a favor do que eles estavam investindo e colocando no São Paulo, porque 3 ídolos é mais... 3 ídolos o quê? Não lembro. Porque 3 ídolos podem trazer mais experiência, podem trazer mais o lado do torcedor no comando. Então, todas as medidas que são tomadas por esses nomes eu apoio cegamente. Mas a gente pode ver que já houveram alguns erros. Então, algumas críticas aí pro Raí, pro Ricardo Rocha, como a contratação do Trellis, a própria contratação do Jean, que não foram eles que começaram, né? Vem desde da época do Vinícius Pinotti. Mas assinaram. Eles assinaram, eles que concluíram. O próprio Carneiro, que a gente achou que era pra jogar logo menos, vai estar jogando só ano que vem, metade do ano. Então, quantos milhões a gente não gastou em 3 nomes pro ataque? A gente, em pleno mês de abril, não tem o centroavante, não tem o camisa 9. O Corinthians não tem, mas eles não gastaram 16 milhões, até mais, na posição. Exatamente. Entendeu? Então, acho que o São Paulo, o Raí e o Ricardo Rocha estão tentando fazer o trabalho deles, mas acho que falta um pouco de experiência no cargo. Eles nunca foram diretores de futebol. Então, vão errar, é normal, assim como todo ser humano erra, mas vai da gente dar apoio. A gente também não tem que ficar criticando os caras e pedir cabeça de diretor, que aí o São Paulo vai pro buraco, né? Porque já é técnico, já é jogador. Agora, pedir cabeça de diretor, aí
acabou. Eu acho que aí, né, nisso que você falou, existem duas vertentes. A primeira vertente eu queria falar diretamente pro torcedor com muito cuidado, porque é o seguinte, o Raí, o Ricardo Rocha e o Lugano entram agora com o peso de 10 anos de crise nas costas. Exatamente. Então o mínimo erro que qualquer diretor de futebol é capaz de errar em qualquer time, vira um erro estrondoso, fora Raí, fora Ricardo Rocha, Lugano é um lixo, e assim por diante. Idem pro Aguirre, idem pra qualquer um hoje que assuma qualquer cargo no São Paulo Futebol Clube. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque são pessoas que estão bem intencionadas, entendem de futebol, claro. E agora eles vão entender, porque é o que eu sinto, que quando você era comentarista de TV, como era o caso do Ricardo Rocha, era muito fácil você falar, fulano de tal deveria ser contratado, mas agora você realmente tá com dinheiro na mão. Você perde 6 milhões se você contratar errado. Agora a brincadeira virou negócio sério. Então ficou muito, muito, muito mais pesado pra eles. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar, fora aí o Ricardo Rocha. São 10 anos de crise, gente. São 10 anos tirando a Sul-Americana. E não vai ser agora que o São Paulo vai sair da crise, né? Não vai ser de uma hora pra outra. Se o Aguirre tiver uma fase ruim, eu já sou contra tirar o Aguirre. Mesmo que ele seja eliminado de Sul-Americana e comece a ter uma fase meio ruinzinha no brasileiro. Não volta aquela mesma coisa. Tira técnico, vem técnico. Não dá certo, vem Será outro. que a gente consegue ficar 2 anos sem trocar de técnico? Deixa o cara trabalhar, gente. Será que a gente consegue ficar 1 ano sem trocar de diretor de futebol? Porra, isso aí é uma meta difícil nos últimos anos. A gente não consegue ficar 12 meses com o mesmo técnico e o mesmo diretor de futebol. E isso já faz uma década. Então, o torcedor tá imediatista, tá ansioso, tá carente de ídolo. Qualquer cara que vem aqui e faz 10 gols numa temporada é ídolo. Exemplo é o Caleri. O próprio Hernanes, que já era ídolo, veio, jogou 19 jogos, aí ele virou o Supremo. Beleza, é o profeta. Vocês que falam que esse canal só fala de Caleri, vocês também só falam de Caleri, cara. Vamos combinar. E querendo ou não, ele fez gols, mas vamos combinar que na parte técnica ele deixava bastante a desejar também. Um matador, um artilheiro, uma puta pessoa que teve essa relação com a torcida, mas vocês acham que o Caleri ia voltar hoje a resolver o problema de gols do São Paulo? Não, eu quero que você imagine o Caleri na época de 2005. Não que ele não iria se destacar, mas eu quero dizer, se você tá numa época que o São Paulo tá ganhando tudo, o cara tem que entregar muito mais pra virar ídolo. Aqui ele chegou num time desacreditado, time e uma torcida muito grande, que já ganhou muito título. Então o cara vem, ele faz um pouquinho, ele é um ídolo. Ele vira, então assim, muita calma com o Raí, muita calma com o Lugano, muita calma com o Ricardo Rocha, com todo mundo, inclusive com o Aguirre, pra você torcedor que lota o estádio, mas vai lá e xinga o técnico de burro. Você tem o direito? Tem, você paga o ingresso, você faz o que você quiser, você pode, sei lá, rodar baiana se você quiser, mas estabiliza o ambiente também. Exatamente, agora é um ambiente de calma. Se quiser daqui uns 2 anos tá levantando o caneco, estruturar, calma. Começar a pagar ingresso no estádio, não reclamar que R$10 tá caro. Sócio torcedor é importante. São Paulo tava brigando lá em cima no torcedômetro, que tem um ranking, se vocês colocarem no Google, já tem um monte de inadimplente. Eu mesmo parei de pagar o sócio torcedor, porque a gente sabe que não vale a pena ser sócio do São Paulo. Também tem que ter todo um projeto que os caras têm que ver o que tá errado e reestruturar, mas vamos lá. Acredito que o São Paulo pode voltar ao seu clube grande que era, e a gente precisa ajudar nisso. E a gente precisa ajudar nessa missão também. Não é só esperar que os caras façam um bom trabalho, deixar o estádio vazio, xingar jogador. Daqui a pouco tem gente batendo em jogador em época de crise. Então, vamos lá, vamos ajudar o nosso São Paulo. A gente tem que lembrar, principalmente o torcedor, quando ele vai lá xingar, porque assim, Leco, Carlos Miguel Aidar, Juvenal Juventus, toda essa corda de situação que infelizmente está na nossa política há 10 anos, levando a gente à bancarrota, eles são passageiros. Nós, torcedores, é que somos... Que fica, a instituição São Paulo Futebol Clube que fica. É sempre esse escudo aqui que vai estar na nossa camiseta. Exato. Então, muita calma para esperar essa fase passar e nós estaremos lá também para a vitória, se Deus quiser, pelo amor de Deus. Deixa eu ver a próxima pergunta e o próximo assunto. O Anderson Silva, e não é lutador, beleza? Perguntou do Marcos Guilherme, a gente já vai também opinar sobre isso. Ele tá perguntando o valor e você tá com isso na ponta da língua. Você escreveu sobre isso hoje. Quando o São Paulo trouxe o Marcos Guilherme, ele estava emprestado para um time da Croácia, lá o Dinamo de Zagreb, emprestado do próprio Atlético Paranaense. Quando o São Paulo traz o jogador, o São Paulo herdou a opção de compra que era do Dinamo de Zagreb. E essa opção é 3 milhões de euros, o que é quase 13 milhões de reais, por 50% do jogador. E pelo amor de Deus, pagar 13 milhões no 50% do Marcos Guilherme, que é um jogador esforçado e só, não tem como. Já adianto minha opção aqui.
Se fosse uma coisa de aumentar o empréstimo ou trazer o jogador de graça, eu era super a favor. Agora, 12 milhões desse jogador não tem como. Vou complementar a sua informação. O Marcos Guilherme, ele quer ficar no São Paulo. Isso. Ele só não fica se tiver uma proposta da Europa. Ele já avisou, inclusive, para a diretoria do São Paulo. Se tiver proposta da Europa, eu vou. Fora isso, eu quero ficar. Ele nem tem clima no Atlético Paranaense, nem tem como voltar para lá. Mas ele tá chateado porque o Atlético Paranaense é ruim de negócio. Estão fazendo de propósito, mas vamos combinar. Apalavrar 6 meses de contrato Já mostrou mais um erro da diretoria do São Paulo, que acumula erros nesses últimos anos. Esperar que o Atlético Paranaense cumpra um acordo verbal com o São Paulo é infantil isso aí, porque o Atlético Paranaense tem um ódio do São Paulo e vocês sabem por quê. Vocês sabem, eliminaram a gente agora, comemoraram como se fosse título. Então não dá pra palavrar nada com esses caras. E outra coisa também que fica, né, fica a reflexão. Por que vocês fazem empréstimo de 6 meses, cara? Vamos combinar. Chega em julho aí esse desespero todo, tá no começo do Brasileirão, tá começando também a Sul-Americana. Meu, para de fazer empréstimo de 6 meses, faz de 1 ano pelo menos. Igual o Valdívia, que veio por uma temporada. Pô, é uma temporada ou não é, porque senão fica toda vez. Exatamente. Não aguento mais, toda vez. Do Marcos Guilherme, gente, eu já penso o seguinte, eu acho que ele é um bom banco. Ele é o cara que chega no segundo tempo, compõe elenco. Ele chega no segundo tempo, ele põe fogo, ele dá outra dinâmica, muda a cara do jogo. Mas só, eu não pagaria esse valor. A gente acabou de gastar 17 milhões no Everton. Com que dinheiro que a gente vai gastar 12 milhões do Marcos Guilherme? É por isso que aí vai lá, pega 50% do Marcos Guilherme, aí vende Lisieiro, aí vende não sei quem, vai sair vendendo o jogador porque tem que pagar a dívida e fica nisso eternamente São Paulo. Marcos Guilherme, obrigado pelos serviços prestados, mas acho que é isso, né? Ou você fica de graça e renova, ou tchau. Infelizmente, boa sorte no próximo desafio da carreira. E é isso. Vamos finalizar só falando mais uma vez sobre centroavante, mas agora vamos falar mais a fundo desse assunto. Porque a gente gastou 10 milhões no Diego Souza, 6 ou 7 no Telles. O Carneiro foi 2, acho. 2 milhões. E a gente não tem centroavante. Eu quero que vocês entendam, eu falei com a diretoria de futebol que está de olho no mercado para tentar resolver essa equação. Ou seja, pode ser que chegue um quarto centroavante. Eu fico até assustado ouvindo essa informação, porque pode vir mais um mico, né? Então. Imagina um outro Trellis da vida que a gente vê 2, 3 gols dele e já acha que o cara vai resolver. O Trellis agora? Me fala, que o cara tá que aí esse agora. cara não tem mercado, não vai vender o Trellis. Vai ficar com ele no elenco aí até ele... A diretoria de futebol tá conversando com o Diego Souza, pediu para ele se entregar mais nos treinamentos, para ele ficar mais em forma, para ele ter um futebol melhor. E o Diego Souza sonhava com seleção, você acredita? Com Copa Diego do Souza, Mundo. desculpa te avisar, não sei se você já sabe, mas Copa do Mundo para você não vai rolar. Pro seu amigo Rodrigo Caio também, vocês vão ficar aqui comigo assistindo aqui no Morumbi e assistindo os Jogos do Brasil. E o problema é que a gente precisa vender essa galera. Precisa vender. Rodrigo Caio e Cueva, acho que são 2 jogadores bem prováveis que o São Paulo venda depois da Copa do Mundo, se não em cima, durante. Não sei, porque eu não entendo dessas janelas aí, mas acho que os caras devem ser vendidos. Deve ser vendido na janela de meio de ano, que é junho, julho mais ou menos. E aí é onde a Europa se reforce mesmo com o Rodrigo Caio e com o Cueva, por favor. Podem ir até pro mesmo time, de repente, fazer uma dobradinha lá. Pagando bem que mal tem. Ué, já tem entrosamento, então, pra dizer que não. Exatamente. Fair play, esse tipo de coisa vai rolar lá. Bom, eu vou finalizando o vídeo. Deixa aí nos comentários as perguntas de vocês. Deixa também os comentários, que com o tempo a gente vai reunindo as perguntas e os comentários e debatendo opiniões aqui. E eu espero que na semana que vem a gente tenha um sorrisinho, pelo menos. Sorrisão não vai dar pra ter. Não, sorrisão não, mas ganhar do Fluminense agora, final de semana, já deixa um sorrisinho aqui no cantinho, assim. Mas o que você acha? Qual a sua expectativa, Caio? Eu aposto no empate. No empate? São Paulo já vinha mal há muitos anos jogando como visitante, com a Aguirre reforçou esse paradigma, né? E vai jogar com o Fluminense em ascensão, com um monte de jovem no time, correria, então empate pra nós tá bom. Empate tá é bom, vitória, né? Vitória. É chocolate. E empatando a gente vai poder dizer que somos invictos. De repente um 0x0, 3 jogos sem tomar gol. Aí, ó. Ainda levanta uma bandeira e tira uma onda. Só que em compensação, em 3 jogos teria marcado 1. Ai, complicado, gente, olha, né? Os 5 primeiros jogos do São Paulo não era pra perder ponto besta assim não, porque lá, a gente já conhece essa história todo ano, lá na frente, em novembro, dezembro, começa o desespero. E tem uma sequência no primeiro turno que é Grêmio e Cruzeiro fora de casa.
E já pega Corinthians logo de cara em Itaquera. Ou Não, seja, Palmeiras assim, no Allianz, é o Palmeiras primeiro no a gente Allianz. tem uma sequência assim pra Pra respirar depois tranquilo, vir pra as depois porradas, também... os socos. Ou seja, teste cardíaco. Pessoal, até semana que vem. Por favor, bebam muita água, comam verduras, fiquem com a saúde em dia, que o São Paulo vai testar a saúde de vocês esse ano. Grande Com certeza. beijo. Até mais, galera.